queria perguntar para o secretário, que é o seguinte: o ministro Renan Filho, ele tem dito que essas novas regras fiscais que estão sendo analisadas ainda, né, pelo Congresso, elas vão elevar os investimentos em infraestrutura, vão permitir uma retomada, né, do setor público, aliás. Trouxe números interessantes, né, em uma audiência na Câmara. No Brasil, o investimento per capita em transporte fica entre 6 e 7 dólares por habitante. No Uruguai, aqui do lado, chega a 294 dólares. Como fazer esse número crescer aqui no Brasil? A regra fiscal que está colocada, né, ela é uma regra diferente do que a gente via antes, em relação ao teto, porque ela tem uma certa flexibilidade. E eu acredito que uma regra que permita garantir um mínimo de investimento que consiga, pelo menos, cobrir a depreciação dos ativos que o país tem, ela é fundamental. E aí, nenhuma regra por si só vai resolver o problema da gestão fiscal. Eu trabalho nessa área a minha vida inteira. O que faz com que a gente consiga ter uma trajetória sustentável de endividamento, uma trajetória sustentável de execução de orçamento público, é a governança que se faça das despesas e da receita. A regra do teto, ela imputou alguns incentivos muito ruins. Talvez o pior de todos os incentivos, que foi citado no painel anterior, é o incentivo para não arrecadar. E aí é bem interessante quando você vê que, quando você arrecadasse mais na regra do teto, qual é o incentivo para o gestor público? Ele não ia poder gastar mais, não ia poder fazer investimento, ele tinha lá o teto pela inflação, você não tinha uma proporção do ganho que ele tivesse na arrecadação. E aí não é arrecadar por arrecadar, gerou um incentivo para dar benefícios tributários segmentados sem qualquer comprovação da eficiência e eficácia desses benefícios. E aí, quando você trabalha numa regra em que você tem a possibilidade de você ter alguns incentivos para fazer investimento, você traz junto para o problema não só o poder executivo, mas também os outros poderes como um todo, inclusive o legislativo. Ele acaba virando sócio de uma trajetória sustentável dessa regra fiscal. Por quê? Porque não há parlamentar que não queira fazer o investimento que melhora a condição da estrada lá da área que ele atua. Não há parlamentar que não queira isso. Então, quando você dá um incentivo que você vai poder permitir que os ministérios consigam ter capacidade de fazer os investimentos, eu acho que isso é indutor de desenvolvimento. E a gente não pode, como o ministro Renan tem falado, em várias, que choca muitas vezes, né, você verificar que o Brasil investiu ano passado cerca de $1 bilhão na área de transporte, o mesmo que o Uruguai investiu. O Uruguai tem população de Alagoas, com 3,5 milhões de habitantes, né? E aí eu trago a questão de Alagoas. Alagoas não teve uma regra legal, né, de gestão fiscal, mas nos últimos 8 anos foi o Estado que reduziu seu endividamento em 60% a 70% do seu estoque, né, em números reais. E fez o maior investimento proporcional ao seu tamanho de receita, com uma regra que está dentro desse modelo, que é o que sobra de superávit se transforma em investimento. Por que essa equação é muito importante? Como o Carlos colocou agora há pouco, a economia do Brasil está no pior momento da sua produtividade. E pior momento por quê? Porque a gente tem uma infraestrutura muito ruim, né? Que o transporte custa muito mais caro do que deveria, e que o trabalhador brasileiro precisa de ter os incentivos corretos para ele poder se aperfeiçoar, se desenvolver e melhorar a sua produtividade do seu trabalho. E aí eu acho que a regra fiscal que está aí colocada, todo mundo vai encontrar algum defeito nela. Vai ter que aumentar mais receita. Ela não controla a despesa. Na minha visão, o que resolve é uma boa governança, e essa governança só vai ser bem feita se houver a cobrança não só do setor público, mas o setor privado participar dessa cobrança. O que a gente viu nos últimos 4 anos, o ministro Renan falou no evento da Abdib, que foi um excelente evento, ele falou, o setor privado também é culpado, porque achou que a regra do teto estava ótima, reduzindo os investimentos. Então essa regra tendeu a quem? Né? Então a gente vai vendo agora os problemas.
porque faltou debate. Eu acho que um debate como está acontecendo aqui no programa é muito importante para a gente trazer à tona várias visões do mesmo problema, que eu acho que com isso a gente consegue construir e deixar a população mais assertiva em relação ao que realmente importa para a população, que é uma boa prestação de serviços públicos. Hoje o Brasil tem mais de 700 pontes de madeira em estradas federais. Ou seja, você imagina uma carreta que mais de 70 toneladas passa numa ponte de madeira que a cada 4 anos a manutenção dela é mais cara que eu fazer uma ponte de concreto ou de estrutura metálica. Então eu preciso ter condições financeiras e orçamentárias. Já gostou da parte da estrutura metálica. Também pode ser uma solução muito boa. Animado. Por quê? Porque eu preciso ter um planejamento de longo prazo para trocar essas pontes de madeira, que eu vou ter uma manutenção muito mais barata e no longo prazo a gente vai começando a aumentar a produtividade da economia. Imagina um caminhão desse, quando ele trava numa madeira que quebra, ele inviabiliza o transporte da safra durante 1, 2, 3 semanas para tirar um caminhão de 70 toneladas em cima de uma ponte de madeira. Então isso não pode acontecer no Brasil. Então a gente tem que ter uma sistemática de investimento duradoura, com previsibilidade e segurança jurídica. Agora, lembrando só, antes de fazer a próxima pergunta, que a gente precisaria investir 340 bi por ano até 2038 para conseguir chegar num padrão de estar entre os 20 países com razoável infraestrutura. Então, a gente está discutindo migalha, né? O teto, a regra, 20 bi. A gente está falando que a gente precisaria ter 4% do PIB durante 20 anos, durante até 2038. A China investindo uma quantidade e a gente ali liberando 1,5, né? Um número assombroso. Tem que aparecer, Eduardo. Pois é, não. É importantíssimo a gente está aqui fazendo ela. Mas o tamanho, a dimensão do problema é que a gente consiga, a partir de 2023, seguir até 2038 num caminho razoável, ainda que com diferenças ideológicas para lá e para cá, mas para a gente ficar nesse patamar de 4% do PIB.